Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem com a gente. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no meu Jeff Podcast. No podcast de hoje, eu vou trazer para vocês Dr. Rizieri Gomes. Ele é médico, cardiologista, tiktoker, instagrammer, podcaster, colunista de saúde e eu acho que o mais importante de tudo, meu amigo. Prazer. Tudo bem, Rizieri? Como é que você tá, meu amigo? Ô, Jefferson, tomando um drible aqui do microfone. Pô, prazerzão estar aqui com você. Muito bacana a gente bater esse papo. Sempre um prazer atender aí o teu convite para esse bate-papo, compartilhar um pouquinho sobre saúde com a galera. Mas não vou ensinar ninguém a fazer dancinha. Por favor, né? Não, eu vou começar já falando sobre isso. Como é que você conseguiu bater 1.400.000 de visualizações no TikTok sem dançar? Desenrola, bate e joga de ladinho. Me conta aí, cara. Então, cara, quando eu comecei no TikTok, eu falei assim... Cara, eu acho que assim, tem público para tudo. Certo. Eu acho que as pessoas elas precisam ter acesso à informação descomplicada. E foi assim que eu comecei no Instagram. Eu falei, cara, eu vou validar uma tese. Eu gosto muito do assunto, estudo bastante sobre estratégia de marketing, né? E falei assim, cara, vou lançar conteúdo. E o que você começa a observar sobre o teu conteúdo? Quanto mais ele básico, quanto mais superficial e resolutivo, no sentido de que, assim, às vezes você acha que é uma coisa... A gente está no dia a dia no consultório, a gente acha que às vezes a dúvida é boba. Uhum. Mas não existe dúvida boba. Bobo é aquele que não pergunta sobre a dúvida e pior ainda, aquele que não responde sobre a dúvida. Eu falei assim, cara, vou começar a falar sobre todos os mitos que tem em pílulas de conteúdo, pequenos conteúdos de 1 minuto para estabelecer uma conexão rápida para que a pessoa não fique lá cansada de um conteúdo imenso, técnico, de uma maneira simples e que eu consiga agregar algum valor para que ela desmistifique, ou seja, quebre aquele mito que ela tem. E em um desses conteúdos, cara, bateu mais... Começou a subir, falei, caramba, daí começou a subir muito. E quando eu fui ver, hoje já está em 1.7, cara. 1.7, 1.700.000 pessoas. Eu lembro que quando você me mandou, já estava em 1 milhão, quando você bateu 1 milhão, falou, poxa, olha lá, TikTok bateu 1 milhão. Te juro que eu achei que você tinha dado uma dançadinha. E aí eu falei, pô, cara, o cara já apelou, pô, bateu 1 milhão, não é possível. Mas olha só, para quem está nos assistindo, o Rizieri, eu sou seu fã. E eu acho que o mais importante, eu consigo observar em você uma coisa que poucos médicos têm. É a humildade de você entender que você tem que ajudar o próximo. E dessa forma, eu vejo a dificuldade muito grande das pessoas, primeiro, usarem mídias sociais. Muito tempo que eu sei que você já foi chamado de blogueirinho. Eu acho que é a coisa mais pejorativa inicialmente que você recebeu. Mas eu consegui entender e eu achei fantástico a sua desconstrução como cardiologista, mas você veio muito como um médico, aquele médico que falta no dia a dia, que era um médico da família. Você vai falar ali sobre alimentação, você vai falar ali sobre sono, você vai falar sobre exercício físico, você fala sobre a melancia, que já é uma piada interna nossa aqui. Então, assim, eu vejo que você desconstruiu. Era essa a intenção? Por que você foi nesse trilho? Então, assim, eu tenho uma parceira, eu digo assim, ó, virou amiga e incentivadora, que deu um empurrão nas costas, assim, que é a Camila, né? Uhum. Trabalho com a Camila Romano e ela que abriu o meu Instagram. Eu falei, vamos abrir o Instagram, doutor? Falei, não, Camila, não vou, isso não é para mim e tal. Daí comecei, ela falou, doutor, abri o Instagram, a senha é essa, acho que o senhor tem que fazer, então eu fui lá e fiz para o senhor. Sim. E a vantagem do nome feio é que Rizieri, não tem muitos, né, cara? Então o usuário é bem fácil. E daí começamos a fazer, e eu comecei a fazer como todo mundo, né? Post, dia daquilo, um pouquinho sobre doença. Daí o Instagram, ele abriu o vídeo, falou, temos que fazer vídeo. Falei, nem Aí começamos a fazer... E daí algumas aparições ali na mídia convencional. E o Instagram foi evoluindo. Nessa evolução, os amigos printavam foto, tiravam sarro, mandavam no grupo. E falavam blog, como se blogueirar fosse algo pejorativo, negativo, né? Eu falei, cara, tá, beleza. Daí teve uma hora que eu falei, você quer saber, meu? Deixa eu te falar, para quem que eu faço o que eu faço? Qual que é o objetivo do canal? E a proposta de valor sempre foi tirar do termo técnico, daquele linguajar técnico, para falar de uma maneira mais acessível,
com o público que eu quero atingir, que são as pessoas. Não está falando da marca, uma consulta comigo, não está falando isso. Está falando assim, para você cuidar da tua saúde. Cuida da tua saúde para você não ter que cuidar de doença. Faça a prevenção. A mudança de estilo de vida. Daí, o que a gente começa? Eu comecei um dia, eu estava no congresso, daí assisti uma aula sobre síndrome metabólica. Estava lá, primeira linha de ação, mudança de estilo de vida. Daí saí, fui uma aula de doença cardiovascular. A prevenção primária. Mudança de estilo de vida. Saí, fui para uma outra aula no dia seguinte sobre colesterol lá, dislipidemia. Primeira linha de ataque, mudança de estilo de vida. Caramba! Todo mundo falando de MEV, mudança de estilo de vida, diretriz falando mudança de estilo de vida. E o quanto disso eu pratico no meu consultório? O quanto eu paro para ficar falando para as pessoas que elas podem mudar? E assim, eu olhei para mim, assim, que eu tive uma grande mudança. É muito fácil eu falar sobre o que eu acredito, porque eu pratico. Eu acordo todo dia de manhã, vou fazer atividade física. Por quê? Porque eu posso. Porque eu coloquei para mim como prioridade. Então, eu já fui obeso, né? Obesidade grau 2, já pesei bastante. Com uma evolução progressiva, eu fui mudando. Com uma adaptação de alimentação, eu fui mudando. Com uma rotina, com priorização, fui mudando. É fácil? Lógico que não. Lógico que é super difícil. As pessoas costumam ver o resultado final, mas não vê o trajeto que você fez. Mas olha só, eu queria até falar sobre esse ponto. Uma coisa muito importante, até meu amigo Euler, ele fala isso, ele vai patentear. Faça o que eu digo porque eu faço o que eu digo. Então, assim, o que eu acho interessante é exatamente isso. Eu acho que é um dos segredos do sucesso das suas mídias sociais é o seguinte: você não é um cara fake. Você está falando uma coisa que você faz. Eu sou seu amigo. Eu sei que você acorda cedo. Eu sei que você corre 5 km todo dia. Eu sei que você toma um bom café e você vai começar o seu trabalho. Então, isso daí, eu lembrei, não sei se você lembra do Rock Go, que tinha os primos da série e falou assim: você não tem envergadura moral! Então, assim, você tem envergadura moral. Você é o cara que vai falar para o seu paciente que ele tem que comer bem, que tem que fazer exercício físico, porque você faz. Só que assim, eu vou puxar para um outro lado. Passamos 6 anos de faculdade falando sobre doença e tratamento. Você fez sua faculdade, sua residência todinha de cardiologia falando sobre doença e tratamento. Quando a gente vai falar sobre MEV, mudança de estilo de vida, aonde é que você foi tirar, aonde você foi beber dessa água? Porque é tudo aquilo que a gente não aprendeu na faculdade. Então, você começa com a evolução dos próprios estudos, né? Então, hoje a gente tem diversos estudos mostrando que a intervenção não é a primeira opção. A medicação não é a primeira opção. Você pega ali a diretriz, não é a primeira opção. Se você continuar se atualizando e não desmerecendo o conhecimento técnico das pessoas que eu vou falar, que são os representantes de medicamento, que eles vão trazer um conteúdo técnico sobre o medicamento para você, falando da eficácia, do benefício, que é muito legal isso, porque eles às vezes trazem atualidades que você não teve tempo, não teve acesso na tua rotina diária. Mas se você for ver lá a diretriz, todas as primeiras linhas de doenças crônicas do coração estão associadas ao estilo de vida. Sim. Então, assim, a gente sabe hoje, eu vou tomar um remédio para colesterol, você jovem que está aí nos ouvindo, vai tomar um remédio para colesterol, o benefício é muito baixo a longo prazo. Muito baixo. O benefício se dá com mudança do estilo de vida. Então, quando você vai ver remédios ali, esses remédios, eles a longo prazo, eles podem ter complicações? Pode, mas se você tem uma doença que não tem tratamento, então, meu amigo, você vai precisar desse remédio. Mas, Rizieri, tem até um ponto que eu chego, que é o seguinte: falam muito sobre, mas por causa do mercado, por causa dos medicamentos. Mas você concorda comigo o seguinte: quantos por cento dos teus pacientes entram no seu consultório, está tomando remédio para pressão alta, para diabetes, para colesterol, e você fala que ele tem que fazer exercício e perder peso? Quanto deles querem realmente falar assim: doutor, olha, bate aqui a mão, beleza, e aí agora eu vou realmente fazer exercício e perder peso? Isso é muito legal, Jefferson, porque às vezes as pessoas sentam: doutor, não gosto de tomar remédio. Eu falei: que ótimo, também não gosto de prescrever remédio. Daí assim, mas você está disposto a comer o quê? O que você come? Doutor, mas também se for fazer uma restrição alimentar, que graça tem a vida? Você não pode comer nada. Eu falei: bom, deixa eu te explicar um negócio. Para você entender, se a graça da tua vida está na comida, você já tem uma vida sem graça, meu amigo.
Entende? Daí assim, eu tenho que ir vamos para academia. Não gosto de ir para academia, então tá difícil de te ajudar. Talvez você não deva estar aqui, porque você não tem a consciência que você necessita da mudança. Uhum. As pessoas, às vezes, elas vão atrás no consultório para fazer exames. Certo. Fazer exames não é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é você, estou incomodado com uma situação. E o que eu preciso fazer para sair daquela situação? Essa é a pergunta que faz a diferença na sua vida. Eu sempre falo no consultório assim, são 3 perguntas que você precisa responder para você. Quantos anos você quer viver? Como que você quer viver esses anos? Todo mundo quer viver plenamente, carro conversível, dirigindo na beira da praia, 80 anos, super jovem, todo cheio de músculo e tal, né? Mas o que você está fazendo para chegar lá do jeito que você quer? Essa é a pergunta que incomoda e que faz a diferença. Porque você quer muita coisa, mas não faz nada. Você acha que alguém vai te dar um presente. Eu queria 3 caixinhas de saúde, vai lá na farmácia, queria comprar 3 caixinhas de saúde. Não vai acontecer. Então, o que vai te trazer resultado é o quê? Disciplina. Motivação passa, Jefferson. Sim. O que traz mesmo é, assim, você tem com medo de morrer. Você vai, entra na academia, compra roupa, tênis e tal. 6, 8 semanas passa. Isso é estatístico. Quando você vai estudar aí comportamento humano, a motivação dura 6 a 8 semanas. Tem diversos livros falando sobre isso. Mas a motivação serve para você estabelecer um hábito. Hábito com disciplina traz um baita de um resultado. Por quê? Por que você faz? Hoje está chovendo, beleza, a academia não é coberta, pô. Se estiver chovendo, você não vai trabalhar? Vai, então vai cuidar do teu corpo, pô. Hoje está chovendo, então eu não vou almoçar. Não vai acontecer isso, né, entende? Então, assim, entenda que quem cuida da tua saúde é você. Não aponta o dedo para ninguém não quando você chegar mal. Porque você chegou lá do jeito que você escolheu chegar. Mas é por quê? Não, é porque você não brigou por você não questionou por você abriu mão da tua vida. E no final das contas, a culpa vai ser sua. Você pode apontar o dedo para quem você quiser. Mas no final, a culpa da situação que você está hoje é toda sua, o que é difícil. Então, dentro do consultório, a gente tenta falar pequenas verdades em doses, porque às vezes as pessoas não estão ali tão abertas e tão receptivas a receber isso, mas quando ela entende que ela está no comando, poucas coisas na tua vida, Jefferson, você faz e que depende só de você. Tipo, cuidar da saúde é uma delas. Você que coloca a comida para dentro, é você que escolhe dormir tal hora ou acordar tal hora, você que escolhe ficar na frente da TV ou fazer atividade física. Você que escolhe. E no final, a culpa, seja ele, quando você fala culpa, as pessoas entendem que é algo negativo, então vamos falar, a responsabilidade do resultado, seja ele positivo ou negativo, é toda sua. Olha só, eu vou fazer uma outra pergunta, porque assim, eu vejo muito as pessoas falando sobre, no meu dia a dia eu já trabalho numa fábrica, vamos dizer, aqui tem um distrito aqui no Amazonas. Eu trabalho na fábrica e dou 1.000 passos, 2.000 passos, 3.000 passos, 4.000 passos. Então, assim, para ele contabilizou que, assim, eu tô comendo, não vou mudar minha comida e eu não preciso fazer exercício físico porque eu faço o meu relógio, o smartwatch, agora ele tá me dizendo que eu faço 4.000 passos. Esses 4.000 passos que ele dá dentro da empresa dele, isso daí vai fazer algum efeito no corpo dele? Isso é fantástico, essa pergunta aí, cara, ouça isso porque isso aqui já valeu o podcast, tá? As pessoas precisam diferenciar atividade física de exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que você faz que você tem gasto energético, tipo você tomou um banho, você fez uma atividade física, você acordou de manhã, andou até teu carro, isso é uma atividade física, você andou até teu carro, e tudo isso tem um gasto calórico. Mas para benefício cardiovascular, o gasto calórico não é suficiente. Exercício físico é algo programado, proposital, com intensidade definida, com tempo definido, sem interrupção. Então, o número de passos diz o quanto ativo você é, o quanto de caloria você tem. Mas benefício cardiovascular? Não, é lógico. Se você comparar um cara que trabalha andando o dia inteiro com um cara que fica sentado no escritório o dia inteiro, o cara que vai ficar andando o dia inteiro ele vai ter mais queima calórica, provavelmente vai perder um pouquinho mais de peso, a não ser que coma muito. Esse cara que está sentado o dia inteiro, o pouco que ele comer vai acumular, sem contar nos outros malefícios que tem ficar sentado o dia inteiro. E, Jefferson, quantas profissões que a gente não tem aí que fica sentado o dia inteiro? Exatamente. Outra coisa que eu ia perguntar para você, Rizieri, o paciente chegou lá com você já falou, olha, tem que fazer exercício físico, tem que comer direitinho. E aí ele falou, beleza, olha, o doutor falou que eu tenho que fazer exercício físico. Geralmente o exercício físico mais fácil é
correr. Então o cara compra um tênis ali, vamos começar primeiro por uma caminhada. Só que de repente eu e você, a gente corre, a gente passa ali no Passeio do Mindu e tem um pessoal que parece que está passeando no shopping. Quando é que eu vou pensar, em que momento eu vou falar assim, poxa, a partir desse momento, realmente eu estou fazendo exercício físico, eu estou tendo um gasto calórico e isso está beneficiando a minha saúde cardiovascular? Isso também é muito bacana. Tem um trabalho bem bacana, um trabalho americano, que ele comparou várias faixas etárias, entre homem e mulher, as atividades físicas. O que mostrou que não existe diferença de resultado entre sexo, entre idade, entre modalidade. O que diferencia é intensidade, frequência e duração. Quanto mais intenso, quanto mais frequente o exercício e numa duração que não seja absurda, você vai ter mais benefício. Então, se você está andando, melhor que ficar no sofá. Sim. Mas se você quiser mais resultado, você vai ter que trotar e eventualmente correr. E aí você vai ter que mensurar, ter o hábito de entender a intensidade do exercício que você está praticando. E daí, Jefferson, existem a percepção subjetiva, ou seja, a tua sensação, né? E existem ferramentas para isso, como os relógios, monitores de frequência cardíaca, os smartwatches também são super úteis para isso. E existem relógios que são dedicados, com fitas, alguns que mais sensores de braço, que não precisam de fita. E daí, assim, eu sempre brinco assim, que seu bolso é o nosso guia, né? Sim. Comprar um relógio para monitorar a tua frequência cardíaca. Você lembra quando você ia comprar teu computador? Você chegava na loja, eu falava para o vendedor, eu queria comprar um computador. Ele fala, para que você vai usar? Sim. Ele falou assim, não, como assim? Se você for jogar joguinho, você vai ter que ter uma placa de vídeo. Se for para mexer na internet, você vai ter que ter uma placa de rede. Mas se for só para digitar documentos, você não precisa. É mais ou menos isso. Entendi. Os relógios, ele mensura altitude, profundidade, nas piscinas, GPS. Você precisa de tudo isso? Não, eu só quero ver a frequência cardíaca. Então, beleza. Então, esse aqui te atende. Então, assim, eu sou um corredor de performance, eu quero ver VO2, eu quero ver uma série de coisas que são detalhes para quem trabalha com performance. Então, você precisa de um investimento. Porque não é uma coisa que você compra dois, né? Vou comprar um, depois eu compro um outro. Não, você compra um e fica com ele, porque é o famoso duro até acabar. Né? Eu observei agora você falando que você está usando um realmente de corredor. E quando a gente vai falar muito sobre zonas de treino, então assim, eu queria que você aprofundasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitos deles falam assim, poxa, mas beleza, você já me falou que existe a percepção de esforço, falou até que, poxa, de repente está assistindo a gente e fala, pô, vou comprar um reloginho agora para começar a correr. Como é que eu sei que realmente está sendo eficaz? Existe um cálculo, existe uma zona? Fala um pouquinho sobre a zona de treino. A melhor maneira de você saber a tua zona de treino é principalmente para você tomar cuidado com o teu limiar aeróbico. Uhum. Qual que é o melhor exame que você vê isso daí? Porque existe um exame que dá para calcular. É o teste ergoespirométrico, aquele teste da esteira ou da bicicleta que você faz com a máscara. Existem alguns laboratórios, algumas clínicas que você consegue fazer isso daí. Normalmente você tem isso em clínicas do esporte ou alguns médicos cardiologistas especializados em esporte que você consegue fazer e de lá o limiar aeróbico é aquela frequência cardíaca que você tem o seu melhor resultado, maior queima de gordura e ao mesmo tempo você não chega na fadiga cardíaca. Uhum. É a famosa velocidade de cruzeiro do avião. Você coloca naquela frequência cardíaca, você corre e não vai ter fadiga cardíaca. Você pode ter dor muscular, dor articular, mas o coração não te deixará na mão. Isso que é bem importante. A zona de treino de relógio é calculado em cima de uma fórmula muito conhecida, aí, que é 220 menos a idade. Então, você pega o número fixo 220 menos a idade, isso é 100% da tua frequência cardíaca máxima. E daí você multiplica entre 60% a 80% é a zona laranja, acima de 80% zona vermelha. De 40% a 60% a zona verde, abaixo disso zona azul. Né? Então, isso é zona de treino. O ideal para você ter um melhor desempenho de queima, de condicionamento, é você tentar manter na zona laranja. Uhum. Né? Ficar passeando pela zona laranja, quem faz tiro, quem já está mais treinado e vai buscar tiro, que passeie pela zona vermelha. Mas antes de tudo, se você está buscando desempenho, avalie se teu coração está bacana. Uma coisa interessante de você falar é porque assim, você estava falando, eu estava lembrando agora. Logo na época que eu comecei a pedalar, e aí 120 quilos, tinha uma ladeira, cara, numa Alphaville aqui de Manaus, que o nome da ladeira era PQP.
Porque, meu amigo, você tinha que aguentar subir primeiro, que era uma ladeira longa, íngreme, que você parecia que nunca acabava. E eu começava a sentir o coração acelerar com tudo. E aí o dia que eu comprei o relógio, eu fui subir com o relógio e aí eu entendi exatamente o que você falou. Eu estava lá na zona vermelha batendo toda hora, então assim, meu coração estava dando o máximo. Graças a Deus eu não tinha nenhuma placa e não infartei, porque eu poderia ter infartado naquele momento. Então assim, esse é o momento para a gente falar o quanto importante é você começar a fazer um exercício físico do jeito direito, se possível. Hoje em dia, os relógios antigamente eram caros demais. Hoje em dia, os relógios para marcar sua frequência cardíaca, 100, 100 e pouco, você consegue comprar um relógio. Se no final de semana você parar de tomar, a galera que está tomando a cachaça aí, que gosta de comprar ou um vinho, ou gosta de comprar uma caixinha de Heineken, por favor, esse final de semana você compra o seu relógio, não bebe e vai aproveitar um pouco mais a vida, né? Isso é importante. Acho que você tem que definir a tua prioridade. Eu um dia estava na academia, daí o professor falou, qual que é o teu objetivo? Eu falei, envelhecer. Eu falei, como assim envelhecer? Eu falei, eu quero viver bastante, não quero morrer novo não, cara. Ralei pra caramba. Quero curtir a paisagem por mais tempo, né? Então é muito isso. Qual que é a tua prioridade? Eu quero correr. Tive problemas na coluna por conta da obesidade. Hoje eu consigo correr. Tive que musculação, fisioterapia, escolher um tênis bom, né, próprio para amortecimento. Eu falo que é um tênis para gordinho e tal. E tá tudo bem. A gente vai evoluindo com tudo isso. E hoje eu consigo correr, né? Então, para mim, é uma satisfação. Você coloca uma música, vai relaxando. Eu não compito com ninguém, compito comigo mesmo. Eu vou para divertimento, não quero performance, não é nem questão, mesmo que quisesse, não conseguiria, né? Porque já tem uma certa idade que limita. E alterações que eu provoquei em mim mesmo que me limitam também. Então, é importante a gente ter acesso a ferramentas, e o mais importante, não necessariamente a ferramentas, porque a intensidade ela também pode ser subjetiva, como eu disse. Eu posso falar em intensidade moderada, onde você começa a sentir uma respiração um pouco mais difícil, mas ainda dá para você conversar um pouco, tal, mas não dá para você ficar conversando muito tempo, mas é uma intensidade que a respiração já vem mais profunda, que até 10 minutos você já começa a dar uma transpirada, e de repente há uma intensidade maior, onde você não consegue mais conversar, a frequência respiratória aumenta um pouco mais e a transpiração vem já logo no início. Então, você consegue ter isso. Por quê? Imagina que você é um atleta. Aí você está avaliando a tua intensidade de volume da prova, uma prova de 20, 30, 40 quilômetros, baseado no teu limiar, para você não fadigar, como a gente falou antes. Aí daí dá pau no relógio nos 10 primeiros quilômetros. E aí? Como é que você vai mensurar? Então, você tem que ter uma noção do teu corpo. Quem conhece melhor o instrumento do que o próprio dono? Então é isso, é você mensurar isso. É interessante que você está falando, porque é o seguinte, quando eu entrei para fazer o triatlon, o Márcio Soares, que é meu professor, eu brinco dizendo que todos os outros, comparado com ele como se fosse o seu Miyagi. Por quê? Porque todo mundo olha relógio, frequência cardíaca, tudo, e ele pede para a gente aprender a percepção de esforço. Porque, vamos dizer, quando eu fui fazer o Ironman, eu fiz em 7 horas. Essas 7 horas, se der pau no relógio logo na natação, no começo, o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou falar, não, agora para tudo porque eu não sei para onde eu vou. Não, então assim, essa sensação é exatamente isso. Conseguir correr ou pedalar e estar conversando, eu sei que eu estou num nível bom. Se eu comecei a parar e eu começo a ouvir a minha respiração, eu sei que eu estou num nível acima. E se de repente começar o coração bater com tudo, eu já sei que eu estou excedendo. Então assim, nisso eu uso para natação, eu uso para a bike e eu uso para corrida. Então, tudo isso daí a gente consegue mensurar. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta, Rizieri. Eu estava lembrando uma história, eu tinha um amigo que ele estava obeso grau 2 e estava careca. Aí ele ia decidir o que ele ia fazer primeiro. Adivinha o que ele foi fazer? Não vai me falar que é um implante de cabelo. Né? Um implante de cabelo, cara. Então eu vejo muito isso, que as pessoas, a autorresponsabilidade... É difícil se trabalhar, porque as pessoas... Por que ele quis botar o cabelo? Porque não depende dele. Ele vai pagar, alguém vai botar o cabelo nele. Agora, ele sair da obesidade grau 2 vai depender dele. Acordar cedo, fazer exercício, se alimentar direitinho. Aí eu vou te perguntar sobre testosterona. O que eu vejo hoje em dia? Exatamente dando esse exemplo. Tem pessoas que estão obesas, ou o cara está estressado, trabalha muito, não faz exercício físico, come mal, beleza.
E ele descobre, faz o exame, vai lá no cardiologista ou vai lá no urologista e descobre que a testosterona está abaixo. E aí ele vai ter duas opções. Vão dar a opção para ele de fazer exercício físico e de fazer a dieta certinho, ou tomar o comprimido de testosterona. E a gente está vendo um uso abusivo. Eu acho que os amigos da gente que não são da área médica, e eu acredito até uns da área médica que não falam para a gente, também está tendo uso. Como é que você vê essa história da reposição de testosterona? Assim, Jefferson, eu vejo... Vamos falar até um pouco além de testosterona. Em algum momento, as pessoas elas pararam de tratar o paciente para tratar o resultado do exame. Então, assim, dose da testosterona vem embaixo, tem que repor. Daí fala, tá sentindo alguma coisa? Não. Tá com alteração de libido, piora da qualidade de sono, irritabilidade? Não. Tá sem rendimento no teu dia a dia? Não. Então, por que você vai dar testosterona para uma pessoa dessa para corrigir o exame de sangue? Então, assim, acho que isso é importante, primeiro ponto. Segundo ponto, tá com a testosterona baixa. Como é que está teu sono? Como é que está tua alimentação? Está sedentário? Está acima do peso? Exames associados a diabetes, como a insulina está muito alta. Então, assim, corrija o distúrbio metabólico, que a testosterona aumenta. O exercício físico, principalmente musculação, exercício resistido especificamente, melhora a testosterona. Então, assim, o cortisol às vezes está alto, o sono está uma porcaria. Trata o sono. Então, assim, a gente sempre vai buscar o lado mais fácil do negócio. Então, o distúrbio metabólico da testosterona, ele existe? Sim. A andropausa é uma realidade? Sim. Mas a maioria das pessoas que estão usando, como o americano diz, com fins recreativos, né? Ou seja, para performance, para estética... O preço é alto, não quer dizer que é contra a testosterona. Não, eu sou muito a favor de quem precisa. Sim. Mas de quem precisa. Né? Agora, se quer tomar, cara, toma, a vida é sua, escolha uma opção. Né? A consequência não é uma medicina. Tem uma coisa, Jefferson, que eu acho que serve para tudo. Tem colegas que são mais radicais. Vai tomar testosterona, vai dar câncer. Calma, não é bem assim. Tá? Se você tem o gene e você faz o uso... a gente está falando de epigenética, é aquele genzinho que estava dormindo ali, de repente você dá um cutucãozinho nele. Então, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que respeitar tudo. Estudos estão saindo, até, principalmente, vamos falar de mulher, assim, até o presente momento, hoje, não tem nenhum estudo que evidencie melhora de qualidade de vida no sentido de redução de mortalidade ou benefício para a redução de mortalidade com o uso desses hormônios. O que a gente tem hoje na cardiologia são pacientes idosos, principalmente homens, na andropausa, que observaram um ganho de massa muscular na terceira idade por reposição. Esse é um trabalho americano que mostrou ali essa evidência. Então, assim, a gente tem que ter o zelo, porque medicina não é uma ciência exata, Jefferson. Eu falar que isso é igual àquilo, você está expressando o teu sentimento, a tua opinião, e esquecendo a opinião do resto do universo. E assim, não existe unanimidade. Eu acho que a divergência de opinião é o que faz a gente crescer, faz a gente melhorar, faz buscar mais conhecimento. Será que está certo mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. Porque é muito fácil nós nos debruçarmos aqui, sentamos na mesa e começamos a falar mal, mas pensa o seguinte, se você está usando por estética, cara, pensa, veja a bula. Você vai prescreve um remédio para o paciente para tomar um remédio para pressão. Pô, doutor, esse remédio pode me dar todo um monte de coisa. Tá, mas a testosterona que você toma, você não sabe o que ela pode te dar. Então, assim, ela pode... Eu tenho pacientes hoje que eu medico porque ele começou para pressão arterial, porque ele começou a fazer uma reposição aí de performance, de testosterona, começou a ficar hipertenso. Está tomando 2 classes de antihipertensivo porque ele não quer parar de tomar isso. Entendi. Entende? Então, assim, olha em que ponto a gente chegou. Eu estou tendo que corrigir uma alteração que bastava ele... enfim, eu não consigo entrar na minha cabeça, eu entendo, respeito, minimizo o risco dele, tento orientar, mas eu não posso falar para o cara, então, não vai vir comigo. Não, eu vou deixar ele inseguro, correndo risco. Ele tem o grau de consciência do que ele está fazendo? Tem. Eu falei para ele? Tenho. Fiz minha parte? Fiz. Vou continuar fazendo minha parte? Vou, porque eu não vou deixar ele correndo risco, fazendo pico hipertensivo, treinando com uma dose bem alta de testosterona e correndo o risco por aí. Eu acho que equilíbrio é fundamental. Outro ponto que você falou agora, quando a gente estava conversando,
é sobre o sono. Eu queria saber de você, quanto é que o sono impacta na saúde cardiovascular? Porque a gente vê o paciente obeso, principalmente, tem aqueles picos, não consegue dormir bem, acorda, faz a privação de sono, né? Acorda de noite porque ele está roncando, faz a apneia do sono. Quanto de impacto tem na saúde cardiovascular? Jefferson, é extremamente relevante, cara, porque o sono, principalmente a apneia do sono, além de, quando ela é muito intensa, fazer todo aquele fenômeno da falta de oxigênio, ela é uma geradora de arritmia, pode causar morte súbita. De repente o pessoal está ouvindo e começa a ficar desesperado. Calma, a incidência é muito baixa, mas você precisa investigar. E tem tratamento, isso que é o mais importante. Mas uma qualidade de sono ruim aumenta teu cortisol. O cortisol, além de ser um hormônio de estresse, ele é um modulador de metabolismo. Então ele interfere na tua produção de melatonina, que é um outro modulador de metabolismo. Ela interfere na tua produção de testosterona, reduz, aumenta a produção de adipócito, que são células de gordura, aumenta teu consumo de músculo. Tudo isso porque você não dorme bem. Consequentemente, vai te dar mais indisposição, vai te fazer pico de insulina, vai te dar mais fome, você vai comer mais, você vai ficar mais indisposto, vai falhar mais na academia porque você não vai ter disposição. Tudo isso porque você dorme mal. E, consequentemente, vai aumentar teu peso. Aumentando teu peso, o que acontece? Aumenta teu risco de diabetes. Consequentemente, comendo mais, vai aumentar o quê? Teu colesterol. Consequentemente, com diabetes, mais peso, mais colesterol, pressão arterial. E com tudo isso, aumento de risco de doença cardiovascular. Você entende que o nosso corpo eu não tenho uma alteração, eu tenho alterações. As doenças são crônicas e você fica exposto a elas por muitos anos. Só que você não toma conta delas porque elas não te incomodam. Então eu sempre falo assim, eu gostaria muito que a pressão alta desse diarreia. Toda vez que tivesse um pico de pressão, você tivesse que sair correndo para ir no banheiro, porque senão ia sujar as calças. As pessoas não iam parar de tomar remédio, ou não iam deixar de se cuidar. De cada 10 pessoas que a gente inicia um tratamento em 2 anos, 7 tomam remédio de forma inadequada ou interrompem o tratamento. 7. E nós estamos falando de 2022. Todo mundo não pode falar que não sabe nada de saúde, porque a informação está aí o tempo todo. Olha a gente aqui gravando um podcast que vai sair no YouTube, vai estar na rádio, as pessoas vão ouvir no carro e falar, mas eu não sabia. Lógico que sabia. Por quê? A gente prescreve um remédio. Vai dar certo? Não sei. Daí você dá tosse. Fala, doutor, me deu um remédio que eu não sentia nada, começou a me dar tosse, parei de tomar, melhorou. Você vai no médico, ele te dá um remédio. Não, cara, você teve um efeito colateral. Volta no médico e avisa ele. Sim. Porque tem um monte de remédios de pressão arterial que você pode fazer uso. Outra coisa que você estava falando que eu acho muito engraçado é que é o seguinte. Os pacientes, a maioria das vezes, acham que nós somos snipers. É one shot, ele só dá uma chance. Você foi lá, passou o remédio, não deu certo. Não deu certo porque deu tosse, beleza. Cara, por que as pessoas não voltam e dizem assim, doutor, olha aqui, deu tosse. Eu lembro quando eu atendia num local que era só idoso, melhor paciente que tem, porque ele chega com você e fala assim, doutor, tudo que o senhor manda eu fazer, eu fiz e não deu certo. Beleza, ele me dá a segunda chance de dizer assim, isso aqui não deu certo, vamos para a segunda classe, vamos para uma segunda opção de tratamento. Mas eu vejo muito isso, que as pessoas entram no consultório e muitas das vezes falam assim, olha, doutor, eu estava tomando remédio, eu tinha problema de pressão alta, tomei o remédio, fiquei bom. Quando eu vi que, já faz 3 anos que eu usei, que estava tudo bem, eu tirei o remédio. Eu falei assim, mas sabe por que você estava boa a sua pressão? Porque você estava tomando remédio. Então, assim, eu vejo na minha parte como cirurgião, muitas das vezes a gente, quando vai para uma cirurgia, que vai pedir todo o risco cirúrgico, cardiológico, que essa paciente, ela descobre que ela é hipertensa, diabética, tem hipercolesterolemia. Então, assim, ela se depara com a verdade que ela não imagina. Por quê? Porque ela não faz o acompanhamento adequado, parou de tomar o remédio porque ela quis. Isso é uma coisa comum também no seu consultório? Muito comum, muito comum. Acho que as doenças, todas que você citou, são doenças que não dão sintoma. Então, a maioria das vezes, as pessoas elas não têm essa curiosidade, né, entre aspas, de saber como é que está a sua situação. E, às vezes, a gente enfrenta aí a cultura do povo brasileiro, que tem baixa afeição, digamos assim, pela prevenção. A gente costuma lidar com problemas. Está com dor, você vai. Se não está sendo nada, você não vai. Vai procurar problema para quê? Né? Então, são frases recorrentes. Eu vou fazer um contraponto com relação à pressão arterial. Quando eu prescrevo um paciente que nunca tomou remédio, eu vejo ele 3 a 4 semanas depois. Porque é o pico de ação do remédio. Porque se é uma doença que não tem sintoma
eu vou medicá-lo, como que eu vou saber se a pressão dele está ficando controlada ou não, se ele já não tinha sintoma? Não é só para ver efeito colateral, não, porque não quer dizer que aquele tiro que eu vou dar, né, como você disse, do one shot, daquela medicação que eu vou apostar, vai resolver a vida dele. Daí eu prescrevo um remédio e volta daqui a 1 ano. Pô, né? É como assim, você vai tomar remédio para colesterol, né, de lipidemia. Você toma por 90 dias e volta. Qual é a função disso, velho? O que te levou a alterar o colesterol? Como é que está a tua vida? O que você está comendo? Está fazendo atividade física? Não, estou comendo tudo errado, não faço atividade física. Tá, daí você toma um remédio por 90 dias, o colesterol veio bacana, pode parar de tomar. Mas o que levou ele para fora do colesterol não foi a ausência do remédio, foi o estilo de vida. Ele não mudou o estilo de vida. Então você vai dar o remédio por 90 dias para ele e você acha que você finge que está feliz, que vai dar tudo certo, o paciente sai dali comemorando indo para a churrascaria, pô, agora tá bacana, tá ok. Mês que vem tá tudo alterado, você vê daqui a 1 ano. Então, assim, a gente está chegando no momento que a gente precisa repensar no modelo de atendimento, porque eu preciso focar muito no estilo de vida das pessoas. É gastar mais tempo falando do estilo de vida do que prescrevendo remédio. Mas é exatamente esse ponto que eu ia tocar com você. O quão satisfeito que você, como cardiologista, pô, para mim você é referência aqui de Manaus, muitos pacientes, muitos amigos, eu acho interessante, eu tenho uma amiga, a Sabrina, que ela vai assistir esse podcast, que depois que ela te conheceu, ela reposta tudo que você coloca, a Eveline, que é paciente sua, se tornou minha, e eu acho bacana esse movimento que a gente começa a ver, que são as pessoas ouvindo as suas pílulas diárias, começando a atender e absorver. Mas aí vai, quão satisfeito você como médico que você tem com o tratamento dos seus pacientes? Por que eu pergunto isso? Porque a grande maioria você vai mandar fazer a dieta, mandar fazer exercício físico e vai dar com burros na água. O quanto você para pensar assim, cara, será que está servindo mesmo alguma coisa no meu trabalho aqui ou eu estou simplesmente brincando aqui porque as pessoas não fazem o que eu falo? Assim, Jefferson, eu chego em casa e coloco a cabeça no travesseiro e penso assim, eu lutei um bom combate, eu fiz a minha parte. E quando eu recebo uma transformação no ano, já valeu a pena. Uhum. Porque é uma pessoa que você consegue impactar. Cara, você não é da família dela, você não é um amigo dela, você não vive o dia a dia dela. E às vezes, em 30 minutos ou 1 hora de conversa, você conseguiu impactar a vida dela que mudou ela para o resto da vida. Eu tenho um paciente, o Vitor Saulo, desculpa até falar o nome dele, talvez ele... É um cara que há uns 7 anos atrás a gente teve uma conversa, ele estava obesidade. Hoje eu vejo ele no Instagram correndo, provas, magro, correndo, corre todo dia, pedala, corre, pedala. Ele voltou um dia, doutor, foi o senhor que é responsável por isso. Então, pô, valeu a pena. Se não conseguir impactar a vida de mais ninguém, já valeu a pena. Entende? Então, assim... eu não me contento, eu não tenho a ilusão de que eu vou impactar 50% do meu consultório, 30% do meu consultório, mas se eu conseguir impactar valeu a pena. Quando eu vejo a Sabrina fazendo isso, a Eveline fazendo isso, valeu a pena. É para isso que a gente faz, é para isso que eu faço. Para mim, me contenta. Entende? Estou satisfeito. Eu queria muito, porque assim, por que eu falo tanto? Porque eu acredito, como a gente começou a falar sobre isso. Então, se eu tive benefício, para mim... Imagina se eu conseguisse transportar isso para as pessoas, o benefício que é, e não é estético, eu sempre falo assim, come direito e faz atividade física, que o resto vem na bagagem. As pessoas entram na academia para ter um músculo diferente, uma forma corporal diferente. Cara, vai na academia para envelhecer. Curte o trajeto, curte a experiência, aproveita cada minuto, vai todos os dias, faça com carinho aquilo que você está fazendo, porque é para você, não é para ninguém. Vou fazer de qualquer jeito. Cara, você está fazendo de qualquer jeito para você. Faz com carinho, com zelo, com cuidado, e você vai ter tanto benefício, inclusive emagrecimento. Entende? Então as pessoas vão lá para perder peso e não conseguem, porque estão lá obrigados a fazerem. Hoje eu vou porque eu quero ir, porque eu gosto de ir, porque é um momento de meditação, de relaxamento, eu curto minha música, compro meu tempo, é para mim aquilo, não é para ninguém, entende? E graças a Deus minha esposa dá um baita apoio, meus filhos são pequenos e se não fosse ela eu não conseguiria fazer no horário que eu faço, então a parceria dela que faz também, então isso é tudo, é comprometimento, divisão, parceria, faz tudo parte. E no final, todo mundo sai ganhando, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou estar em casa? Se eu não estiver bem de saúde, eu vou ser um peso para minha casa. Entende? Então, assim,
E o mais importante é você se colocar como uma das pessoas mais importantes da sua vida. Porque se você estiver bem, você consegue ser o esteio do resto das pessoas que dependem de você. E que não é egoísmo, né? Muitas pessoas acham assim que, poxa, você vai lá fazer, todo dia você vai fazer, vai malhar, então você podia estar mais com seu filho, mais com seus pacientes. E na realidade não. É quando você me fala que se você está bem, a sua esposa está bem, os seus filhos estão bem, os seus pacientes estão bem, então você tem uma soma nisso daí, né? Mas, Rizieri, se você fala para mim que você tem um baixo índice de impactação dos seus pacientes, para o futuro, cara, que eu vejo você estudando MEV e toda vez que eu sento com você, eu aprendo muito sobre isso. Para onde a gente vai? O que você acha? Porque eu começo a entender que tanto a obesidade quanto essas síndromes plurimetabólicas, elas são multiprofissionais. Para onde você acha que vai a medicina? Hoje a gente já fala sobre a especialidade. Acabei de fazer um curso sobre medicina do estilo de vida. Eu trabalho numa instituição que trouxe isso para nós e fantástico. O currículo estudantil americano já está introduzindo na formação médica medicina do estilo de vida. Diversos estudos mostrando que o comportamento alimentar e o estilo de vida impactam em doenças, positivamente em doenças, na evolução das doenças. Intervenções alimentares retardando ou melhorando doenças que antigamente se pensava só em medicamento. Então, assim, a gente precisa desconstruir o nosso conhecimento. Eu não posso viver na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. O conhecimento ele é dinâmico e vem mudando. A gente tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas, em venda de fórmulas milagrosas. O que precisa é, se eu tiver mais disciplina, se eu tiver mais dedicação para cuidar do que eu tenho, que é novo ainda, eu vou curtir ele com melhor qualidade por mais tempo. Então, a medicina do futuro está sendo mais conservadora do que agressiva. A gente vê um monte de inovações, robôs, órteses e próteses novas, com melhores resultados, mas as pessoas estão vivendo mais. Mas as intervenções estão sendo retardadas porque os estudos vêm mostrando que a intervenção no estilo de vida pode melhorar a tua qualidade de vida por mais tempo e retardar essa intervenção 10 anos. Hoje você faz procedimento em pessoas de 70 anos ativa. Um dia desse eu faço cateterismo. Fiz cateterismo de uma senhora de 76 anos de idade. Daí acabou o teu exame, tudo bem, você vai ter que fazer repouso. Doutor, eu posso trabalhar amanhã? 76 anos de idade. Já posso trabalhar amanhã? Falei, não, você vai ter que ficar uns 3 dias de repouso, né? Tal. Sério, doutor? 3 dias de repouso? 76 anos de idade, cara. Então, assim, é isso que faz eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu quero ser assim, eu quero ser ativo. Mas não adianta eu querer só e não fazer nada. Eu preciso fazer por onde para ser alguma coisa. O que eu quero ser, eu faço um pouquinho todos os dias para poder chegar lá. Pode ser que eu não consiga, mas eu estou tentando. Sou exemplo? Não, sou exemplo para mim do que eu já fui. Mas posso melhorar muito ainda. Uhum. Mas uma melhora de um pouquinho de cada vez. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, você está aqui e as pessoas acham que do dia para a noite você tem que vir aqui. Muda para cá, vem para cá, vem para cá. Depois de um tempo você percebeu que você fez uma grande mudança e tudo é muito gradual, sabe? Respeite. Não adianta você fazer aquele padrão alimentar, aquela estratégia alimentar. Eu sou meio avesso à palavra dieta, porque eu já tentei fazer várias e nunca deu certo, né? Porque eu não era o cara religioso da dieta. Eu falo assim, dietas alimentares, estratégias alimentares. Você pode usar qual você melhor se adapta. Para emagrecimento, todas têm uma coisa em comum. O valor de calorias que você consome dia. Pode ser jejum intermitente, cetogênica, low carb, o que você quiser. Mas entenda, você não vai viver um ano disso. Sim. A não ser que você ganhe a vida com isso, você vai ficar fazendo, mas chega uma hora que você vai chutar o pau da barraca. Então cria um padrão alimentar compatível com o teu consumo energético e, consequentemente, você vai chegar lá melhor. Daí, se você tiver algum tipo de doença específica, você tem que fazer restrição de nutriente. Eu estou com colesterol mega alterado. Toma cuidado com gordura saturada, né? Sim. Então, assim, sou diabético, reduz um pouquinho o carboidrato, cuidado com os açúcares, evita o máximo possível. Então, assim, a gente precisa ter
equilíbrio, né? Mas entenda o seguinte, a graça da vida, para de falar que não comer a vida fica sem graça. A vida fica sem graça quando você está no hospital, quando você está na hemodiálise, quando você está numa UTI. Aí você vai ver que é uma vida sem graça. Não é a comida, a falta dela que deixa uma vida sem graça. Entenda de uma vez por todas. Quando a gente fica falando isso daqui, é porque a gente sabe quem está dentro do hospital e a gente sabe o motivo. Então a gente fala assim, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá para o consultório tentar conscientizar você, você acreditar que eu estou te falando. É conselho de mãe, sabe, que você não ouve. Sim. Só que o preço que você paga quando está dentro do hospital é muito alto. Então a gente vem aqui e fala todo dia, repetitivo, para poder te falar o seguinte, se cuida, filho. Porque o trem da vida não anda para trás. Eu vi um dia um cara falando que o único cara que fez sucesso na vida andando para trás foi o Michael Jackson. Exatamente. Agora, eu vou chegar num último ponto, que é do mente sã e corpore sã. Vou falar uma história. Não sei se você assistiu um documentário chamado Heal, que passou na Netflix, não sei se ainda está lá. E eu achei uma coisa interessante. Ele vai falar sobre a cura pelo pensamento. Mas uma coisa que entrou muito na minha mente e não sai, tinha um cara falando sobre quando a gente vai fazer um estudo sobre uma medicação e a gente pegou a medicação para saber se ela trata tal doença. Aí eu vou dividir 2 grupos. Um grupo vai tomar o medicamento que eu estou querendo, o outro grupo vai tomar o placebo, uma pílula de farinha. E o que ele fala? No final do estudo ele via que 70% a 80% das pessoas que tomaram aquela medicação ficaram curadas da doença e que 10%, 5 a 10% ali dos pacientes que tomaram o placebo, eles ficaram bem. E a primeira pergunta era o seguinte, se esse cara que tomou uma pílula de farinha, se ele ficou bem, por que ele ficou bem? Então assim, a gente subentende que o pensamento dele levou ao organismo dele produzir tudo que seja necessário para combater aquela doença. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu nunca tinha pensado, que é o contrário. Quanto os pensamentos ruins que a gente tem na nossa vida podem levar a gente a doenças e para o fundo do poço. Você tem uma ligação, você consegue observar essa ligação da mente e corpo quando chega com você como cardiologista? Assim, isso que eu te dizer, assim, de cada 10 jovens que eu atendo ali entre 30 e 40 anos com alteração de pressão arterial, arrisco a dizer que pelo menos 5 deveriam estar num outro profissional, um psiquiatra. Uhum. Ansiedade é a epidemia do mundo moderno. A tua cabeça é teu guia. Você já conversou com alguém obeso? Nós aqui somos exemplo disso. Por que você ficou obeso? Duvido que não fosse ansioso. Eu sou ansioso, me controlo. Eu estou aqui pensando o que eu vou fazer depois, vou sair daqui, vou para não sei aonde. Entende? Então, assim, é um controle mental para eu me organizar. Por quê? Porque é difícil, você enfrenta conflito, agenda cheia de afazeres e família, compromissos, pacientes, esses momentos, atividade física. Ou seja, a tua mente não para. E muitas alterações cardiológicas que são crônicas começaram com um distúrbio de comportamento, com mentalidade, um negativismo crônico, um comportamento que é redundante, ele se retroalimenta, vem depressão, ansiedade, comida, tal. Então, as doenças cardiovasculares, no entanto, que o perfil psicológico é altamente associado a fator de risco. A gente tem um capítulo de livro hoje e uma diretriz sobre coração e espiritualidade, que é a fé. Sim. A tua capacidade de acreditar nas coisas, independente, entenda, fé é uma crença que não tem a ver com religião, né? Tem a ver com a sua espiritualidade, ou a capacidade de você ter uma crença. Então, assim, isso é comprovado, tem estudos científicos reforçando esses dados. Então, assim, é uma realidade. Acho que a gente tem que entender em que ponto que a gente está. O mundo com valores, assim, hoje, se você não é uma coisa, automaticamente você é a outra. Você não tem a liberdade de repente, não ser nenhuma coisa, nem ser a outra, ser uma terceira coisa. Porque assim, as pessoas pararam de ouvir. Você chega em casa, meu dia foi cansado. É porque você não viu o meu. O meu foi meu. Ou seja, as pessoas não estão mais querendo ouvir, elas estão querendo falar. Sim. E isso é um desafio. Isso acontece o tempo todo. Já parou para pensar, assim, às vezes você está conversando com um amigo, o cara está falando, você começa a falar, para você ter começado a falar,
você não ouviu pelo menos os últimos 3 segundos do que o cara falou. Porque teu cérebro não consegue pensar, formular uma frase e ouvir ao mesmo tempo. Ele não consegue. Então, assim, é isso. As pessoas têm muita necessidade do microfone, né? Microfone, estamos aqui falando. Mas, assim, você tem 2 ouvidos e uma boca, meu filho. Ouça um pouco mais. Minha fono falou que eu precisava parar de falar um pouco. O otorrino, a doutora Nina, falou assim, Zé, tem que fazer repouso vocal. Eu falei, vou ter que atender por Libras. Né? Porque eu falo mais que o homem da cobra, rapaz. Eu falo muito, então eu venho me policiando. E isso foi tão positivo que você começa a ouvir dor das pessoas. Você começa a analisar comportamento, postura corporal, que diz muito de você. Sim. Então você começa a ler conteúdos desse assunto, você fala, cara, que louco, né? Porque isso reflete alguma coisa. Então é muito legal. Acho que essa sede de conhecimento que a gente tem hoje, particularmente, acho que a gente busca um pouco a mais, até mesmo além da medicina, abre tua mente para dentro do teu consultório. Por quê? Porque o paciente está ali, muitas vezes desesperado, pedindo ajuda, e de repente você pode ajudá-lo, encorajá-lo a falar assim, cara, você parou para pensar que talvez você não tenha esse tipo de problema? Talvez seja outro, porque você tem que ter tato, né, dedo, porque existe um grande preconceito. As pessoas não falam sobre saúde mental, já. Sim. É um conteúdo para um outro episódio, assim. As pessoas têm receio, preconceito de falar, eu tô depressivo. Para com isso é uma fase, vai passar. Deixa de ser assim, cara, é mimimi. Pô, e não é, você o cara tá pedindo coisa, assim, fala, cara, né? eu tô mal, olha, eu tô mal, tô precisando de ajuda. Não é comigo, cara, vai com fulano, porque, cara, eu nem gosto de ficar perto de gente assim. Pô, conheço um monte que é assim. Então, o consultório é isso. Ô, Rizério, eu achei interessante que é o seguinte, quem vê só as cachaças que nós bebemos, não vê o estômago que nós leva, né? Porque, vamos dizer, quando a gente vem aqui para gravar um podcast desse, eu vou gravar hoje, com meu amigo podcast, beleza, o que é que a mulher fala a primeira coisa? Cara, depois você faz o seguinte, eu tô te mandando a lista de supermercado e é isso, a vida da gente não para porque a gente está fazendo nossas coisas. Você é pai, você é esposo, você é cardiologista, é psicólogo de muitas pacientes, as pacientes que veem sua falam, poxa, eu adoro o Rizério porque ele me ouve, e é uma coisa interessante exatamente do que você falou. Rizério, para a gente terminar, eu vou começar logo com você, o seguinte, um livro e uma música. Eu queria que você me falasse um livro que marcou, de repente, uma mudança de mindset, ou um momento que você mudou a sua vida. E uma música que, de repente, te emociona até hoje. Cara, um livro é fácil. Um livro, para mim, eu estava no primeiro para o segundo ano da faculdade quando eu ganhei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que fala sobre educação financeira e esse livro mudou minha mentalidade. Não é o fato de dinheiro, não, é o comportamento. Sim. É você respeitar, você entender que dinheiro é tempo. A tua maior moeda de valor na vida é teu tempo, não é a quantidade de dinheiro que você tem. Então, você pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa pobre. Entende? Não tem nada a ver, porque às vezes você é uma pessoa, enfim, de um comportamento inadequado. Mas esse livro, para mim, foi um divisor de águas. Acho que tem livros por fases. Esse foi um grande, né, livro para mim. Uma música, cara, são tantos. Eu sou um cara meio assim, eu sou muito emotivo, eu adoro lounge music, mas tem uma música na 7ª série do Guns N' Roses, I Used to Love Her. Vai vir aqui para Manaus, caraca, né? Daí assim, por quê? Porque foi um choque, assim, para mim. A gente estava na 7ª série, olha só. E a música ficou marcada para mim, é uma música bacana. Eu gosto desse choque. Foi uma música que mudou um pouquinho a direção aí das coisas. Quando você falou, só voltando ao seu livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu lembro muito bem, não sei se você assistiu um vídeo do Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele falando exatamente isso. Quando você compra alguma coisa, você paga com seu tempo. Que aí quanto de tempo você vai ter que gastar para pagar aquela coisa. Então, eu acho que muitas das vezes, e quando você fala sobre, especificamente dentro da faculdade, eu vejo muitos amigos nossos e os nossos alunos também saindo da faculdade, exatamente isso. Eles saem, começam a fazer dívidas e começam a ter passivos. Então é um carrão, viagem para a Europa, é um imóvel muito caro, uma lancha aqui em Manaus, lancha, e daqui a pouco ele está vivendo para aquilo dali, ao extremo de, às vezes, já aconteceu de chefes meus, domingo, tá dando plantão, na época que eu era
residente de cirurgia, e a família toda estar na lancha se divertindo, e ele estava lá dando plantão para pagar a lancha que ele não usa. É isso aí, eu acho que essa semana viralizou um videozinho aí do Flávio Augusto que eu achei muito bacana. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é pobre. Apesar de ter muito dinheiro, ele só tem dinheiro, porque na verdade ele é pobre. Entende? Então, assim, ele falando sobre você esbanjar, né? Pessoas que gostam dessa situação, enfim. Vai totalmente a favor do que eu penso. E respeito a cada um. Acho que não existe certo e errado. É um jeito de ser. A gente tem que... O desafio é você conviver com as diferenças e conviver bem. Ou seja, respeita todo mundo. Tem pessoas que têm posicionamento contrário. Eu falei, que bom, o mundo é divertido por conta disso, porque nem todo mundo pensa igual. Pessoal, eu queria acabar aqui o nosso Jeff Podcast. Eu queria agradecer o Rizieri Gomes, dizer para vocês que toda vez que eu sento para tomar um café com ele, cara, eu aprendo muito. As pessoas acham muito que eu tenho uma cabeça que funciona a 1000. A sua, cara, é impressionante. Às vezes eu até canso de tanto que você pensa, de quantas coisas boas também que eu acabo aprendendo com você. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado também. Eu te faço os mesmos elogios aqui. É muito bacana bater esse papo, porque acrescenta, acho que a gente respira o mesmo ar e é sempre muito proveitoso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Pessoal, não perca o próximo Jeff Podcast. E se você assistiu pela metade, assiste de novo, volta. Teve alguma coisa que você gostou mais, assiste novamente, porque é muita dica bacana e muitas coisas que não estão escritas nos nossos livros de medicina. Obrigado. Um abraço, obrigado a todos.